Saravaxé, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, bênção para quem é de bênção, Mucuyu no Zambi a todos. Eu sou Anderson de Ogunjá e esse é o canal Fé pela Razão. Hoje nós estamos aqui para retomar os nossos bate-papos sobre o assunto ervas. Vou falar um pouquinho para vocês, por cima, do que é o guiné, a importância que ele tem dentro da espiritualidade e, lógico, a importância que hoje ele tem nos estudos de combate ao câncer, por exemplo, né? É uma erva de uso medicinal, antitumoral. Ela hoje, né, tem estudos aí que dizem que ela combate as células cancerígenas. Então essas propriedades aí, elas vão muito além, né, dos benefícios que ela pode trazer para limpezas espirituais, né? Ela também pode trazer aí descobertas importantíssimas em relação ao combate a essa enfermidade, né, que tanto assola o mundo, né? Hoje em dia nós sabemos que pela falta de exercícios, a má alimentação, a exposição, né, nos nossos trabalhos, que o mundo ficou muito mais suscetível, né, ao ataque desse tipo de doença. Então nós temos diversos tipos, né, de tumores, né, de cânceres, e que essa é uma das plantas que podem vir a dar uma luz aí de combate, né, ou simplesmente de qualidade de vida para aquelas pessoas que estão em tratamento, né, que estão lutando contra esse tipo de doença. Na antiguidade e hoje, dentro do seu uso espiritual, ela é usada para limpeza, né, de ambiente ou pessoas mais densas, né, mais carregadas de cargas negativas. Antigamente ela também tinha um uso, né, muito especial ali para os negros, e até isso foi o que originou um dos seus nomes populares, que é o nome de Amansa Senhores, né, o Amansa Senhor, porque ela era ministrada no meio do chá ou do alimento, né, de forma discreta, moída, colocada ali para que aquele membro da casa grande, né, ou aquele senhor mais agressivo, tivesse um pouco se sentisse, né, amansado em relação aos seus desejos sexuais e aos favores sexuais que ele cobrava. Então ela abaixava um pouco, né, esse impulso sexual, né, diminuía aí a libido e fazia com que eles, com o uso contínuo disso, ao passar do tempo, ficassem até meio imbecilizados, porque é uma planta que tem propriedades calmantes, mas também em doses maiores pode ter ações alucinógenas e também pode, lógico, ter aí uma ação até de intoxicação, né? Isso aí com doses maiores. Por isso que a gente sempre recomenda conhecer aquilo que está manipulando, principalmente quando diz respeito a ervas, e fazer o seu uso, né, através dos banhos e da defumação, né? É muito importante a gente conhecer aquilo que está manuseando e lógico que evitar os chás, a não ser daquelas ervas conhecidas e que a pessoa sabe que não tem nenhum tipo de restrição, né, o seu contato ali, né, e o seu uso quando de forma oral, né, quando tomando ou comendo ela, né, dentro ali em conjunto, né, com algum alimento. Então a gente sempre recomenda a sua utilização de uma forma magista, retirando as suas energias, suas essências, as suas propriedades através do banho e através da defumação, né? E aí essa recomendação que eu passo para vocês para o uso do guiné. Existem os estudos, né, medicinais, de ações biológicas, e esses são feitos, né, por estudiosos, por médicos, né, por cientistas, e existe o seu uso, né, no que diz respeito a atos ritualísticos, né, ao uso magista, e é essa orientação que nós passamos, né? A utilização dela para quebra de miasmas negativos, né, para limpeza de ambientes mais densos, de pessoas mais densas. Então, como realizá-lo? Através do banho e através da defumação, né? E por que através do banho e através da defumação? Porque o banho e a defumação é uma forma que você tem de retirar essas energias, as energias da planta, né, dos elementos ali que a compõem, é óbvio, e a energia
que ela absorveu do solo, da terra, né? Que absorveu da luz do sol, que absorveu da luz da lua, né? Da água e por aí vai. Então, assim, todos esses elementos estão ali na sua composição, estão impregnados na sua essência, nas suas energias vibracionais. E nós retiramos isso e colocando em contato com a água, amacerando ela e fazendo um preparado, um banho, né, que muitos chamam de amaci. É lógico que o amaci, ele que nós chamamos, né, para outras finalidades, que nós usamos em outros atos, né, ritualísticos, ele é composto, né, de outras ervas, né, de um conjunto de elementos. Esse amaci simples, esse banho de ervas simples, principalmente feito, por exemplo, com uma erva a qual eu estou me referindo agora, o guiné, ele tem um direcionamento, né, que não seja só de abrir meridianos, né, de limpeza de chakras, mas de quebrar uma demanda, de limpar, de proteger, de imantar o médium que está utilizando os seus benefícios. Então, por exemplo, o guiné, quando o médium se sente sufocado, se sente pesado, parece que o mundo está nas suas costas, né? O coração está pequeno, ele faz o banho de guiné, banha-se do pescoço para baixo, limpa o corpo, né? Retirando esses miasmas, renovando a sua vibração energética. No caso da defumação, a mesma coisa, ele está criando um campo de proteção, ele está se conectando com o sagrado, com os batedores de folha, né, que vem utilizando aquelas essências, aquela propriedade para limpar, para desagregar, né, para retirar a carga mais densa. Alguns sensitivos, quando sentem que um ambiente está pesado, eles sentem o ar saturado, parece que um peso, né, está pairando no ambiente, o ar parece que entra com dificuldade, você está sentindo, parece que tudo parado, como se os movimentos cortassem o ar, né, como se fosse uma navalha. Então, esses ambientes são limpos, né, essas cargas mais densas são retiradas com esse campo de proteção, com esse campo de conexão que ele cria através das essências da planta. Então, nós temos que entender que a defumação, independente da erva, né, que nós estejamos usando, ela é feita através da queima da erva, pode ser realizada num turíbulo, com um pedaço de carvão, você vai colocando a erva por cima desse carvão, vai queimando-a e vai desprendendo as suas essências no ambiente, né? Você pode fazer uma prece pessoal, você pode fazer uma prece direcionada, né? Aquela que a gente fala que são preces prontas, né? São orações prontas, ou você simplesmente pode estar cantando um ponto, né? Que também, não deixa de ser uma oração, não deixa de ser uma prece, não deixa de ser um elo de comunicação com o astral, com o sagrado, e principalmente se você estiver utilizando um ponto que seja de uma entidade que tem os seus campos de atuação, seus campos de vibração dentro, ou que tenha a sua vibração com a folha, né, com a erva, com a planta de seu fundamento, que seja aquela em uso. No caso, por exemplo, do guiné. Então, a gente pode ter, por exemplo, nós temos o Pai Guiné, né? A gente pode cantar um ponto atribuído a ele, enquanto se utiliza o guiné num ato de defumação. Nós podemos fazer isso também num banho pessoal que a gente prepare em nossa casa, depois do nosso banho de higiene, e faça essa limpeza, como eu falei, do pescoço para baixo. É importante não estar colocando aquilo que não seja de conexão com as suas entidades diretas no seu ori, que não seja uma planta de fundamento do seu orixá de cabeça ou do seu mentor, né, do seu guia principal. Então, utilize, né, sempre esses banhos de renovação, né, de quebra de demanda, de abertura de caminhos, de limpeza de miasmas do pescoço para baixo, né? Então,
falando um pouquinho do Guiné para vocês em relação aos estudos, né, científicos que se estabelecem em cima dessa erva, dessa planta, né, no combate aos tumores, né, no combate ao câncer, falando um pouquinho para você do Guiné em cima daquilo que ele pode nos oferecer quando o assunto é limpeza espiritual, né, tanto de pessoas, de objetos ou de ambientes, e falando um pouquinho para vocês da sua utilização na história, né, como a Mansa Senhor, né, os senhores aí mais agressivos, aqueles mais que exigiam, né, favores sexuais e que eram amansados com essa erva sendo utilizada aí, sendo ministrada, né, nas suas bebidas, nas suas comidas, de uma forma discreta, de uma forma secreta, né, na verdade, pelos negros, né, e tendo aí a sua eficácia de amansar, né, de deixar até imbecilizado, né, abobado aquele senhor, né, aquele agressor, quando o seu uso era contínuo e quando ele era ministrado em doses maiores, né. É lógico que o negro tinha um cuidado especial para que essas doses fossem dadas na sua quantidade, na sua proporção correta e que ninguém desconfiasse, né, que eles estavam realizando esse tipo de ato. Hoje, né, no dito popular, o Guiné é uma das plantas que as comunidades ainda, né, que tem um contato mais íntimo, né, com a cultura antiga, né. Alguns até falam que são comunidades ainda que têm traços de superstição, né, mas nem tudo aquilo que é de cunho supersticioso foge de moldes espirituais, de moldes de proteção, né. Então, por exemplo, uma superstição antiga, né, ali um dito antigo, olha, não mistura manga com leite que você passa mal, e aí você vai fazer um estudo mais apurado, você acaba identificando que tinha um porquê de se dizer isso, né, para que não fosse tomado leite, e é óbvio que pela sua propriedade laxante, pela quantidade de vitamina A que esses dois itens têm, né, eles acabavam, quando misturados, fazendo com que desandasse, né, um pouco ali o organismo, até mesmo porque a alimentação não era a mesma que nós dispomos hoje, né? Então, muitos às vezes comiam basicamente a farinha de mandioca, né, faziam ali o seu pirão, o seu angu e os descartes de outros alimentos, então não era uma alimentação tão balanceada, né? E aí, quando consumiam outras coisas em grande quantidade, dependendo do tipo de alimento que fosse, acabavam tendo um certo desarranjo, né? E aí isso contribuía para que o mito, né, de que fazia mal aumentasse, né, pela falta de conhecimento. Mas muitas coisas têm fundamento, até mesmo foi o que eu falei, aumentavam, né, a superstição, mas tinha fundamento. Falar que passava mal por causa da alimentação, por causa da mistura. Então, hoje, nós temos um conhecimento mais apurado, nós aprendemos determinadas coisas, a ciência mesmo, né, a razão de estabelecer os estudos, né, os atos fundamentados, fizeram com que essa parte da superstição, ela fosse, os véus, né, que ficavam ali encobrindo, fossem retirados. Então, mas nós sabemos que as essências, como tudo é energia, né, e movimento, elas estão presentes e podem ser manipuladas, né, a nosso favor dentro do conhecimento que nós dispomos. Então, o conhecimento popular nos diz que o Guiné é uma das plantas que não pode faltar no seu jardim, porque funciona como um dissipador de energias negativas, né, e um repelente natural contra determinadas vibrações. Então, por exemplo, como algumas plantas espantam, por exemplo, alguns tipos de insetos, algumas plantas elas também servem como repelente para espantar, né, para afastar alguns tipos de vibrações, principalmente quando essas vibrações elas são mais densas, né? Elas são mais pesadas, elas são mais negativas. E o Guiné é uma das plantas, como eu citei, que não podem faltar, né,
assim como a arruda, assim como uma pimenteira, pode ser aí uma dedo de moça, né? Entre outras plantas e ervas que a gente pode ter no jardim e discretamente, né, ela vai estar ali nos beneficiando como um repelente, e também nós vamos poder recorrer às suas essências, né, através dos banhos ou da defumação. Então, espero que tenham gostado um pouquinho dessa explicação sobre o guiné. Procurem conhecer um pouquinho mais sobre essa planta, né? Hoje em dia as redes sociais, a internet, né, é uma ferramenta para que a gente tenha acesso, né, a esse tipo de informação, e procurem saber também as propriedades medicinais do guiné, como anti-inflamatório, né, como outras coisas aí que eles nos beneficiam, embora eu não recomende, né, a utilização dela como chá. Tá? Eu estou recomendando a utilização dela como um dissipador energético, através do banho, através da defumação, né? Como um utilitário magista a qual vocês podem dispor e terem aí plantado em vossos jardins. Tá certo? Saravá axé a todos, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aqui em um próximo vídeo. Se inscreva no canal, sinaliza lá o sininho para que vocês sejam notificados dos nossos futuros trabalhos, e não deixem de nos seguir nas redes sociais através do Facebook e do Instagram. Saravá axé a todos e até mais.